Bem-vindo! Hoje vamos dar nosso primeiro passo ao estudo de eletromagnetismo, que não seja simples análise de cargas e forças atuando sobre essas cargas. Uma linguagem natural para descrever eletromagnetismo é a linguagem de teoria de campos. Tanto que equações de Maxwell, que descrevem dinâmica do campo eletromagnético, são equações que operam em quantidades características para a teoria de campos. Essas quantidades são chamadas fluxos e circulações. Simplesmente, equações de Maxwell relacionam os valores desses fluxos e circulações com correntes e cargas no espaço. Desse modo, vamos precisar de uma nova linguagem. Lei de Gauss é o primeiro passo que vamos dar nessa direção. Em primeiro lugar, vamos definir fluxos. Eu vou introduzir nessa aula fluxo do campo elétrico. Na sequência, eu vou introduzir lei de Gauss na sua forma integral. E depois vou apresentar várias aplicações da lei de Gauss, aplicações que servem para a determinação do campo elétrico. Aqueles campos que foram calculados de maneira muito trabalhosa nas duas aulas passadas, podem ser calculados agora muito mais fácil. Existe também outra aplicação da lei de Gauss para condutores, que seja também discutida nessa aula. Na aula próxima, que seja a parte 2 dessa aula da lei de Gauss, eu vou discutir a lei de Gauss na forma local, na forma que envolve divergente do campo elétrico. Vamos iniciar nossa conversa introduzindo o conceito de superfície orientada. Acontece que algumas superfícies podem ser orientadas globalmente. Isso é o caso, por exemplo, de uma esfera. Localmente, obviamente, eu sempre posso orientar superfícies. Localmente, sempre a superfície tem dois lados. Agora, para a nossa conversa de fluxos, importante é a orientação global da superfície. Se eu pegar um pedacinho de superfície, eu posso sempre nessa superfície introduzir um vetor normal localmente perpendicular a essa superfície. Eu posso fazer isso de um modo ou de um modo diferente. Dependendo do lado de qual eu desenho esse vetor, eu escolho uma ou outra orientação dessa superfície. Esse vetor normal, vamos usualmente anotar por n, ele vai ser um vetor normalizado. Superfície globalmente orientável é esfera, pode ser um torus. Agora, tem outras superfícies conhecidas que não possuem orientação global. Aqui temos um exemplo dessa superfície, é uma fita de Möbius. Se a gente pegar esse vetor n e desenhar localmente nessa superfície e começar a andar com esse vetor ao longo de toda a superfície, a gente vai perceber que dando uma volta completa, o vetor n vai se encontrar de dois lados dessa superfície. Portanto, a superfície desse tipo não é orientável. Na nossa construção de fluxos, estamos interessados justamente em superfícies orientáveis, superfícies tipo superfície da esfera. Vamos trabalhar aqui no eletromagnetismo com dois tipos de superfícies, superfícies abertas e superfícies fechadas. Superfície aberta é uma superfície, é um pedacinho que possui sua borda. Aqui, essa parte onde a superfície termina, eu vou chamar a borda da superfície. Quando a superfície for fechada, essa superfície simplesmente encerra uma região no espaço. Esse tipo de superfícies são fundamentais para a introdução da lei de Gauss.
tal para campo elétrico como no futuro para campo magnético. Usualmente, vamos orientar superfícies de maneira que o vetor n aponta para fora da região encerrada pelas superfícies. Agora, para tornar a nossa discussão menos qualitativa e mais quantitativa, vamos precisar descrever esses vetores em coordenadas. Aí vamos introduzir agora vetor de área. O que é vetor de área? Vetor de área é um vetor infinitesimal que representa tamanho de área e ele possui a direção normal à superfície nas qual essa área é dada. Desse modo, por exemplo, em coordenadas cartesianas, se a gente pegar um plano XY e olha na superfície, qualquer superfície no plano XY, qualquer área no plano XY, um elemento infinitesimal dessa área é dx de y. Agora, eu vou associar com esse elemento infinitesimal de área o vetor de área orientada. Esse vetor de área orientada é definido como valor da área vezes vetor normal a essa superfície. Essa construção pode ser repetida independente das coordenadas escolhidas, e assim, desse modo, tomando, por exemplo, coordenadas cilíndricas, eu tenho uma área no plano ρφ, essa área infinitesimal tem tamanho ρ de φ, e eu posso associar com essa área um vetor de área infinitesimal perpendicular localmente a essa superfície, cujo tamanho corresponde com essa área. Vamos olhar três exemplos de três regiões encerradas pelas superfícies fechadas em três tipos de coordenadas, em coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Em coordenadas cartesianas, eu posso escolher um cubo e, na cada parede desse cubo, desenhar uma superfície infinitesimal. Com cada dessas superfícies infinitesimais, eu posso associar um vetor de área orientada. De acordo com a orientação da superfície total, ela deve ser orientada por fora da região que ela encerra, mudam orientações desses vetores. Por exemplo, na parede perpendicular a y, nessa parede eu tenho vetor de área orientada no sentido de eixo y. E na parede do lado oposto, o vetor da área orientada aponta no sentido de menos versor y. E assim por diante para outras paredes. Agora vamos olhar numa superfície cilíndrica. A escolha natural para descrever os vetores de área são coordenadas cilíndricas. Assim eu tenho uma superfície lateral e duas bases. A superfície lateral tem elemento de área infinitesimal, com o qual eu posso associar o vetor da área orientada. Esse vetor está no sentido de versor normal a essa superfície. Ou seja, versor normal a essa superfície é próprio versor ρ, que é versor radial em coordenadas cilíndricas. O tamanho da área orientada infinitesimal é dado pelo ρ de φ de z. As áreas infinitesimais em coordenadas curvilíneas são funções das coordenadas. Não basta só multiplicar dφ por dz, ainda precisa levar em conta o fato onde essa área é calculada, em qual posição no espaço ela é calculada. Essa é a dependência de áreas orientadas das coordenadas curvilíneas. Isso não acontece no caso de coordenadas cartesianas. Em coordenadas curvilíneas precisamos
mais atenção. Finalmente, vamos ver a questão da superfície esférica. Naturalmente, podemos aqui introduzir coordenadas esféricas. O elemento de área na superfície da esfera é dado por quadrado de raio multiplicado por elemento de ângulo sólido infinitesimal. Ele é dado por seno θ de θ de φ. Esse fator seno θ, de novo, expressa a dependência dessa área de ângulo θ. É claro que se eu calcular essa área aqui perto do polo norte, ela é menor do que a área calculada aqui, para os mesmos diferenciais de θ e de φ. E, como é claro, essa área também depende de R, da coordenada R em função R quadrado. Vetor de área orientada que eu posso atribuir a esses elementos, a essas áreas infinitesimais, é definido pelo vetor normal, que nesse caso, vetor normal corresponde com verso radial em coordenadas esféricas. Agora eu quero introduzir coordenadas curvilíneas de maneira um pouquinho mais generalizada do que casos específicos de coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Vamos supor que nós temos um conjunto de 3 coordenadas curvilíneas e representadas por essas curvas no espaço. Essas curvas, em cada ponto, possuem interseção e eu vou assumir aqui que localmente qualquer duas curvas no espaço formam ângulo 90 graus. Nesse sentido, eu vou me delimitar nessa análise a coordenadas ortogonais. Casos particulares desse tipo de coordenadas são coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Existem muito mais coordenadas curvilíneas do que aquelas que nós usualmente estudamos no curso da física básica. Assim, se eu pegar um ponto no espaço, eu posso atribuir com esse ponto um vetor da posição R. Esse vetor da posição R é referente a uma escolhida origem de coordenadas, por exemplo, cartesianas. Esse vetor R é dado como combinação linear de versores da base cartesiana com coeficientes que correspondem com componentes desse vetor. Agora, introduzindo essas coordenadas curvilíneas, eu simplesmente falo que cada dessas coordenadas x, y, z é uma função de coordenadas curvilíneas. Ou seja, se eu olhar nesse ponto no espaço, esse ponto, por um lado, ele possui suas coordenadas cartesianas x, y e z. Por outro lado, ele possui coordenadas curvilíneas x1, x2 e x3. Ou seja, naquele ponto de espaço, eu tenho uma relação entre coordenadas x, y e z e coordenadas x1, x2 e x3. E isso vale para qualquer ponto de espaço. Essas funções são inversíveis. Eu sempre posso inverter e calcular e obter as fórmulas para coordenadas curvilíneas em função das coordenadas cartesianas. Agora vamos introduzir vetores da base curvilínea. Tendo esse vetor, eu vou definir vetores da base curvilínea. Vou anotar aqui por E flechinha A, como derivadas parciais desse vetor na direção de dada coordenada. Ou seja, se eu pegar esse vetor e variar esse vetor na direção de coordenada x1, então derivada parcial de R na direção de x1 representa primeiro vetor E1. Esse vetor no desenho corresponde com essa flechinha vermelha. E do mesmo modo para outros vetores.
Eu não tenho nenhuma garantia que esses vetores construídos dessa maneira são normalizados. Em geral, o comprimento desse vetor pode ser uma função de coordenadas curvilíneas. Vamos definir aqui coeficientes de Lamé, que são simplesmente comprimentos desses vetores. Então, o fator H1 é comprimento de vetor E1. Eu defino o comprimento de vetor como raiz quadrada de produto escalar desse vetor com ele mesmo. E agora estou pronto para introduzir versores associados com esses vetores. Aí, versor é definido como vetor em coordenadas curvilíneas dividido por comprimento dele. Esses versores eu vou anotar por letra xi-A com chapéu. Desse modo, por exemplo, se xi1 corresponde com coordenada radial, isso vai ser versor R, chapéu. Essa notação é consistente com a notação que adotamos para versores da base cartesiana. Ou seja, coordenada x1 é igual a x, x2 é igual a y, x3 é igual a z. Em particular, esse x1 eu posso anotar como xi1, x2 como x2, x3 como x3. Desse modo, x1 é x, portanto xi1. Então, x chapéu seria xi1 chapéu, caso eu decidir identificar essas coordenadas curvilíneas com próprias coordenadas cartesianas. Eu posso identificar elas também com coordenadas esféricas. Nesse caso, por exemplo, xi1 poderia ser versor radial. Esses versores possuem produtos escalares que são iguais a 1 ou 0, dependendo da par escolhida. Se eu calcular produto escalar xi1 com xi1, isso me dá 1. Se eu calcular xi1 com xi2, isso me dá 0. xi2 com xi2 dá 1 e assim por diante. Portanto, vamos adotar aqui uma notação abreviada que vai resumir todas essas possibilidades. Isso é representado por símbolo ΔAB, e esse ΔAB toma valores 1 quando A corresponde com B e 0 quando A é diferente de B. Esse símbolo, bastante útil, é chamado delta de Kronecker. A ortogonalidade dos versores é uma decorrência do fato de ortogonalidade das coordenadas. Como esses versores são normalizados e perpendiculares, temos as seguintes relações para produtos vetoriais. Se eu multiplicar xi2 com xi3, o resultado dá-me vetor xi1. Lembrando que produto vetorial entre dois vetores é um vetor que é perpendicular a esses vetores e a direção desse vetor é determinada pela regra de parafuso direito. Ou seja, se eu girar xi2 na direção de xi3, o parafuso me mostra que o vetor resultante deve ser na direção de vetor E1. Essa regra de parafuso direito é nada mais do que simplesmente o fato que eu oriento os três vetores de uma certa maneira e eu mantenho a mesma orientação desse conjunto de três vetores, o que foi adotado para o sistema de versores cartesianos. Eu vou chamar isso de orientação positiva. Agora vamos introduzir, usando esses conceitos, elemento de área orientada e elemento de volume, no caso de coordenadas curvilíneas arbitrárias. Temos vetores infinitesimais tangentes a linhas de coordenadas. Esses vetores são simplesmente vetor E1, que acabamos de definir, vezes diferencial da coordenada xi1. Ou seja,
Eu pego aquele vetor que eu acabei de construir, esse vetor é um vetor tangente à coordenada xi1, e multiplico esse vetor por diferencial da coordenada xi1. E a mesma coisa eu faço para vetor E2 e E3. Eu posso agora introduzir elementos infinitesimais de área orientada. Esses elementos são definidos utilizando o conceito de produto vetorial. Elemento de área orientada na direção de vetor xi1 é dado como tamanho dessa área infinitesimal de A1 e ele é dado pelo produto vetorial de segundo vetor infinitesimal com terceiro vetor infinitesimal. Então, multiplicando esses dois vetores, temos daqui, essa é uma função, essa é outra função, então, de fato, o produto vetorial é tomado entre x2 e x3, mas sabemos que isso é x1. Portanto, o resultado da xi1 vezes fator h2, h3 de x2 de x3. E a mesma coisa eu posso fazer para caso de área de A2. A ordem em qual eu tomo esse produto vetorial importa. O produto vetorial é antissimétrico. Portanto, se eu quiser calcular o elemento de área na direção de vetor xi2 e não menos xi2, eu preciso garantir isso por ordenamento dos vetores. Aqui podemos visualizar esse elemento de área no caso terceiro. Aí temos vetores E1 de xi1, E2 de xi2, produto vetorial esses dois vetores, me dá área desse quadradinho, ou desse retângulo, e eu associo com essa área um vetor de área orientada. Esse vetor de área orientada está na direção de vetor xi3, o tamanho dele, o comprimento dele, corresponde com o valor de dA3. Esse dA3 foi dado pelo H1, H2, dx1, dx2. Eu posso também construir um elemento de área que seja inclinado com relação a toda essa estrutura. Por exemplo, se eu tiver coordenadas curvilíneas x1, x2 e x3, eu posso pegar uma superfície que não tem nada a ver com essas coordenadas. Em particular, se eu tiver coordenadas cartesianas, eu posso pegar a superfície esférica e tomar um elemento de área na superfície esférica. Esse vetor de área seria perpendicular à esfera. Portanto, eu teria como elementos cartesianos desse elemento de área as projeções de vetor normal na superfície da esfera nos eixos da base cartesiana. Eu posso fazer também, considerar esfera em coordenadas cilíndricas. Esse formalismo que eu estou apresentando permite-me calcular qualquer elemento de área de qualquer superfície em coordenadas arbitrárias. Aqui, portanto, se eu tiver uma superfície arbitrária com vetor n, que representa vetor normal a essa superfície, e dA corresponde com área infinitesimal nessa superfície, eu sempre posso decompor esse vetor simplesmente fazendo projeção desse vetor nos vetores da minha base. Então, se eu projetar esse vetor nos vetores da minha base
que corresponde aqui com versores xc, as projeções do vetor dA nos versores da base curvilínea correspondem com componentes desse vetor nessa base. A combinação linear de componentes com versores da base constitui uma decomposição desse vetor numa base curvilínea. Levando em conta que dA dado por versor n vezes dA, e escrevendo esse xc na frente, eu posso sempre escrever essa fórmula dessa maneira. Aqui vamos ter umas funções que representam cossenos entre versor n e versor xc. Normalmente vamos omitir essa somatória, simplificando a notação, lembrando sempre que quando se repete xc tem que somar ds igual 1 até 3. Essa omissão da somatória, omissão proposital, é chamada notação de Einstein. Ela simplifica as contas, isso é vantagem, mas desvantagem é sempre que precisa. Para terminar essa discussão sobre coordenadas curvilíneas, vamos ainda introduzir elemento de volume, multiplicando simplesmente a área orientada, o vetor da área orientada, vamos supor esse terceiro, que corresponde, xi3dA3 corresponde com a área desse quadradinho, e ela é multiplicada por vetor infinitesimal E3 de xi3 nessa direção. O produto escalar dessa área, que corresponde com esse vetor me dá o valor de volume desse elemento. Ou seja, eu tenho também possibilidades alternativas, multiplicando, por exemplo, área orientada essa, um vetor E2 de xi2, ou área orientada aqui, um vetor E1 de xi1. São todas três possibilidades equivalentes. Cada desses resultados leva à expressão que envolve três coeficientes de Lamé e três diferenciais, de xi1, de xi2 e de xi3. Ainda podemos ver imediatamente que essa fórmula é totalmente consistente com coordenadas cartesianas, onde comprimentos dos vetores são igual 1, 1 e 1. Cada desses vetores em coordenadas cartesianas tem comprimento 1. Xi1 seria x, xi2, y, xi3, z. Aí em coordenadas cartesianas essa expressão me dá simplesmente dx, dy, dz. Se eu pegar outras coordenadas, os coeficientes que representam comprimentos de vetores tangentes a linhas de coordenadas não necessariamente são iguais a 1. Eles, em geral, são dados pelas funções que dependem das coordenadas. E justamente esses coeficientes aparecem em elemento de volume. Por exemplo, em coordenadas esféricas, sabemos que o elemento de volume é r quadrado seno θ de r de θ de φ. Nesse caso, xi1 é igual a r, xi2 é igual a θ, xi3 é igual a φ. Se fazer a conta, esse produto de H1, H2, H3 vai me fornecer justamente o fator r quadrado seno de θ. Esse caso de coordenadas curvilíneas arbitrárias será retomado na próxima aula, quando vamos analisar o operador de divergente. Agora estamos prontos para discutir o conceito de fluxo do campo. Em particular, estamos interessados em fluxo de campo elétrico. Vamos introduzir o fluxo infinitesimal. Fluxo infinitesimal associado com campo elétrico
é definido como produto escalar entre campo elétrico num ponto da superfície e o vetor infinitesimal da área orientada no mesmo ponto. Simplesmente isso é projeção de vetor de campo elétrico na direção perpendicular à superfície, multiplicado por área dessa superfície. Esse fluxo infinitesimal vamos denotar aqui por símbolo de φ. Ele é igual a componente normal de campo elétrico vezes dA, que representa elemento de área. A componente normal do campo elétrico é simplesmente produto escalar desse campo com versor normal à superfície, portanto, isso é módulo vetor de campo elétrico vezes cosseno de ângulo alfa, que é ângulo entre vetor E vetor normal à superfície. Tendo um fluxo infinitesimal, eu posso, num dado ponto de superfície, eu posso fazer essa construção em vários pontos da superfície. Produto vetorial entre E e dA define-me aqui uma quantidade escalar. Aqui também tem definida a quantidade escalar. Aqui tem definida a quantidade escalar. E assim, na toda a superfície, eu defino uma quantidade escalar que representa fluxo infinitesimal. O fluxo total nessa superfície, fluxo finito, é dado integrando essas quantidades sobre toda a superfície. Então, somando todos os fluxos infinitesimais, eu tenho como resultado um fluxo total associado com essa superfície. Esse fluxo, em geral, é uma função do campo elétrico e da própria superfície. Essa superfície que está aqui desenhada, ela é superfície aberta. Superfície aberta sempre tem borda. Eu posso também introduzir fluxo de campo elétrico para uma superfície fechada. A única diferença é que eu integro ao longo de uma superfície fechada. Agora eu quero discutir uma questão importantíssima do ponto de vista da lei de Gauss, que é o papel da inclinação da superfície. Vamos pensar que, por exemplo, temos um campo elétrico associado com uma partícula pontiforme e a gente olha num ângulo sólido infinitesimal. O campo elétrico vai ter direção de versor R e a gente vai olhar aqui considerando duas possíveis superfícies. Quando essa construção foi feita numa distância infinitesimal, localmente essas linhas podem ser aproximadas por linhas paralelas. O que nós queremos saber agora, qual é o papel da inclinação da superfície e se essa inclinação da superfície influencia o valor de fluxo. A superfície que não é inclinada é marcada aqui por essa linha vermelha. O vetor perpendicular para essa superfície tem direção de vetor radial e o valor dela é dado por dA vezes versor radial. Ao inclinar a superfície, eu aumento o tamanho dessa superfície, mas eu também mudo a orientação do vetor perpendicular a essa superfície. Eu mudo a orientação do vetor de área orientada. Esse vetor é anotado aqui por dB. Ele tem nova direção N, que não corresponde mais com R, e tamanho novo, que é representado por dB. Vamos considerar aqui uma inclinação específica dada por ângulo alfa entre vetores radial e vetor normal N. Tanto que projeção de N no vetor radial é igual a cosseno de ângulo alfa. Agora, se eu projetar dA no versor radial,
isomidade A, porque justamente DA está na direção de versor radial. Se eu fazer a mesma coisa agora com vetor DB, eu vou ter o seguinte resultado. Como DB muda o seu tamanho, eu preciso levar essa mudança em conta. Essa mudança de tamanho DB está certamente associada com A. Pela construção desenhada nesse diagrama, DA pode ser considerado como projeção dessa área DB na direção radial. Ou seja, daqui eu posso concluir que DB é DA dividido por cosseno de alfa. Desse modo, se eu considerar agora produto escalar entre vetor DB e versor radial, eu tenho tamanho de versor DB, que é DA sobre cosseno de alfa, vezes versor normal a essa área, e vezes versor radial, mas o que eu vejo aqui? Que n vezes dr é o próprio cosseno de alfa, o que me resulta em cancelamento desse termo com cosseno de alfa que apareceu por causa do aumento de área. Assim, numa construção que envolve produto escalar entre vetor dB e versor R, o aumento de área devido à inclinação da superfície é compensado pela mudança da direção do vetor dB. E por consequência, esse produto dB vezes R se mantém constante, independente do fator da inclinação. Aí, aumento de área devido à inclinação da superfície não altera o produto escalar. Então, crucial aqui é que definimos uma quantidade que é baseada no produto escalar. Se fosse outra quantidade, ela ia alterar o seu valor. Vamos considerar agora um sistema mais simples possível, que envolve apenas uma única carga elétrica. Vamos analisar fluxos associados com essa carga, com o campo dessa carga e 3 superfícies fechadas. Eu vou escolher essas 3 superfícies fechadas como sendo 2 esferas concêntricas, de tal maneira que carga que está localizada no centro dessas esferas. E terceira superfície S', que é uma superfície arbitrária. Aqui no desenho temos essas 2 esferas, carga no centro da primeira e da segunda esfera, e S' dada como superfície arbitrária aqui, que engloba essas 2 superfícies. Vamos calcular fluxos infinitesimais associados com esse ângulo sólido de ômega, aqui delimitado por essas linhas tracejadas. No caso da primeira superfície, a área orientada envolvida em direção de vetor radial, ela é proporcional ao quadrado da distância e tem esse elemento de ângulo sólido de ômega, que é igual a seno θ de θ de φ. O campo elétrico considerado nesse pedacinho infinitesimal, ele se comporta inversamente com a distância, portanto, ele é dado pelo kq verso radial dividido por R1 ao quadrado. Agora, se a gente calcular fluxo infinitesimal pela essa superfície, nós vamos ter cancelamento de R1 quadrado com R1 quadrado e fica o fluxo como kq de ômega, onde verso radial com verso radial dá 1. Tudo bem, agora vamos para a segunda esfera. Vamos calcular fluxo, de novo associado com o mesmo elemento
de ângulo sólido infinitesimal. Aqui o elemento de área é proporcional, é maior, porque a esfera tem raio maior. O campo elétrico é mais fraco, porque estamos considerando o campo em distância maior da carga. No entanto, se a gente calcular fluxo infinitesimal, de novo vamos obter o mesmo resultado, por causa do cancelamento desse R2 ao quadrado com esse R2 ao quadrado, e R chapéu com R chapéu dá 1. E finalmente vamos calcular o fluxo pela superfície, pedacinho de superfície arbitrária. Nesse caso, o elemento de área ele é perpendicular a essa superfície e não à superfície esférica. Aqui eu poderia desenhar nesse ponto a terceira superfície que passa por esse ponto, cujo raio seria R3. Lembramos que essa construção é local. Desenho apresenta essas superfícies como grandes só por causa de ter uma visualização boa. Nós estamos considerando esses ângulos de ômega como realmente ângulos infinitesimais. Aí, vetor dB tem direção de n e tem tamanho dB. Já discutimos que esse dB pode ser associado com elemento dessa área da esfera. É justamente aquele fator de inclinação. Quando eu inclinar a superfície, o tamanho dessa superfície cresce. Assumindo que d ômega é infinitesimal, essas linhas tracejadas, essa e essa, devem ser consideradas praticamente como paralelas. O aumento da área, devido à inclinação, é dado pelo esse fator. R3 ao quadrado de ômega dividido por cosseno alfa. O campo E3 é simplesmente kq R sobre R3 quadrado. Agora, se a gente calcular fluxo φ3, vamos ter kq, depois vamos ter o produto escalar entre esse vetor n, perpendicular à superfície, e versor radial, que faz parte da expressão para campo elétrico. E temos também o resto dos termos. E agora que observamos? Observamos que de novo ocorre cancelamento de fator R3 ao quadrado com R3 ao quadrado, e também R vezes n, que é igual a cosseno alfa, cancela com cosseno alfa no denominador, o que me leva exatamente ao mesmo fator de A3. Desse modo, eu vejo que todos os três fluxos infinitesimais são iguais. E esse fato não depende do tamanho do raio que eu pego e também não depende da inclinação da superfície. Podemos ver aqui que todos os fluxos infinitesimais são iguais. Então, a expressão genérica que aparece na análise de fluxo infinitesimal, ela vai ter produto escalar entre vetor normal à superfície e vetor proporcional à direção de campo. Ela vai também envolver o fato que o campo cai com a distância como R quadrado. E também vamos ter aumento de área da superfície por fator cosseno alfa e aumento de área da superfície por tamanho de raio. Esses dois fatores vão cancelar. Esse é cancelamento de um fator geométrico que envolve inclinação de superfície com outro fator geométrico.
que é aumento de área devido à inclinação. Agora, vamos ter também outro cancelamento, que é cancelamento entre fator geométrico, que envolve aumento da superfície devido ao tamanho de raio. Esse fator geométrico está associado com dimensionalidade do espaço. Cancelamento com outro fator que não seja geométrico. Esse fator R quadrado é fator físico, isso é propriedade do campo elétrico. Para os campos que seriam diferentes em seu comportamento com a distância, a gente não teria esse tipo de cancelamento. O fato que fluxos se mantenham fixos é relacionado com dois tipos de cancelamentos de naturezas diferentes. Um cancelamento é um cancelamento de fatores geométricos. Fator geométrico associado com inclinação de superfície, com aumento da área, e outro fator geométrico que envolve a definição da quantidade considerada como sendo produto escalar. Se fosse outra expressão não definida no base do produto escalar, a gente não teria esse tipo de cancelamento. Outro tipo de cancelamento, ele envolve geometria do espaço tridimensional e envolve a física codificada em comportamento de campo elétrico com a distância. Justamente esses dois fatores, geométrico e físico, me permitem que fluxos se mantenham constantes. Agora, como estabelecemos a igualdade de fluxos infinitesimais, naturalmente os fluxos totais também devem ser iguais. Porque se os elementos da integral são iguais, portanto, a soma desses elementos também dá o mesmo resultado. Desse modo, o fluxo pela superfície esférica φ1 é igual ao fluxo pela superfície esférica φ2, é igual ao fluxo pela superfície arbitrária φ3, e valor numérico desse fluxo é produto da constante K com valor da carga Q e com integral que envolve ângulo sólido em 3 dimensões. Nós podemos calcular essa integral, o que requer integração em φ e em θ, considerando que φ é uma coordenada definida entre 0 e 2π, e θ é entre 0 e π, e de ômega tem forma seno θ de θ de φ. Integrando essas duas expressões, eu tenho 2π, essa integral dá 2, então em total eu tenho o fator 4π kq. Aí podemos concluir dessa consideração que fluxo do campo elétrico de uma carga pontiforme pela uma superfície fechada que encerra essa carga, esse fluxo não depende do tamanho nem do aspecto geométrico da superfície. Em particular, a carga não precisa ficar no centro da superfície. No caso de nossa superfície arbitrária, não existe nenhum conceito de centro, porque a superfície não é esférica. Esse fluxo, dado pela essa integral de superfície, é igual a 4π kq, se a gente agora utiliza a definição alternativa da constante K, que é dada como 1 sobre 4π ε0, justamente esse 4π aparece para, nesse momento, poder cancelar esse 4π. Temos que fluxo pela uma superfície fechada, fluxo do campo elétrico pela uma superfície fechada,
é proporcional ao valor da carga elétrica que se encontra dentro dessa superfície dividido por ε0. Essa será a nossa introdução à lei de Gauss. A gente ainda não definiu a lei de Gauss, a gente fez uma conta referente a uma única carga elétrica. Então vamos pensar agora numa situação seguinte. O que ia acontecer numa situação se eu pegasse uma superfície fechada, no entanto, a carga seria colocada fora dessa superfície. Aqui temos carga fora da superfície e, portanto, podemos olhar nesse ângulo infinitesimal. Tem um campo elétrico aqui desenhado por essa flechinha marrom e campo elétrico na outro pedacinho de superfície que é associado com esse ângulo sólido infinitesimal. Nessa superfície eu tenho um vetor normal com essa certa orientação perpendicular à superfície. Como essa superfície nesse pedacinho tem orientação de vetor aqui n, nesse sentido e não no sentido nessa direção, então esse fluxo de campo elétrico tem um valor que numericamente corresponde com o valor menos dφ. Esse dφ que aparece aqui é o mesmo dφ que aparece aqui. Agora, o fluxo que corresponde com esse pedacinho é menos dφ. Agora, para calcular um fluxo total pela superfície fechada, eu preciso integrar sobre toda a superfície. Efetivamente, isso significa que calculo duas vezes a integral sobre ângulo sólido de ômega. Aí, esse ângulo envolve integração relacionada com essa superfície. Então, uma vez eu integro a quantidade dφ aqui, e outra vez eu integro a quantidade menos dφ com o mesmo ângulo sólido de ômega. Ou seja, esses resultados de integração, como são associados com o mesmo ângulo ômega, são iguais e opostos. Então, a soma total numa integral fechada, numa superfície fechada, dá zero. Conclusão: se a carga elétrica ficar externa à superfície fechada, então o fluxo elétrico, do campo elétrico dessa carga pela superfície fechada é nulo. Agora, finalmente, estamos prontos para anunciar a lei de Gauss, juntando todas essas nossas considerações. Em primeiro lugar, precisamos formular uma lei para uma situação arbitrária, ou seja, uma situação que envolve um número arbitrário de cargas elétricas. Primeira coisa, o campo elétrico de duas cargas é soma vetorial de campos individuais de cada carga. Ou seja, temos princípio de superposição para campos elétricos. Aí, se eu considerar, por exemplo, uma distribuição discreta de cargas e considerar uma superfície fechada que engloba uma quantidade dessas cargas, eu vejo, pela consideração anterior, que toda a carga elétrica que se encontra fora dessa superfície não contribui. Por outro lado, cada dessas cargas contribui com um fluxo referente ao valor dessa carga dividido por ε0. Aí, fluxo total pela superfície fechada é um fluxo do
associado com campo elétrico resultante dessa configuração de cargas dentro, esse fluxo pode ser, na sequência, fracionado em fluxos individuais, porque eu tenho o princípio de superposição para campo elétrico, ou seja, cada campo eu posso escrever como combinação, como soma dos campos individuais. E agora, com cada desses campos, eu tenho associado um fluxo. E eu sei que cada desses fluxos representa o valor individual da carga dividido por ε0. Por consequência, o fluxo total é a soma das cargas elétricas, soma algébrica de todas as cargas elétricas dentro da superfície fechada, dividido por ε0. A mesma coisa pode ser feita para a configuração contínua. No caso de configuração contínua, eu posso sempre ter uma quantidade de carga que se encontra dentro e uma quantidade de carga que se encontra fora, ou mesmo essa superfície pode cortar a distribuição contínua no meio. E carga que se encontra fora da superfície não contribui. O campo elétrico integrado numa superfície fechada me dá fluxo associado com esse campo. Utilizando esse resultado, eu posso ver de novo que a carga elétrica total que se encontra dentro da superfície fechada é simplesmente a integral de densidade de carga num volume V. Aí, independente do caráter da distribuição de carga, temos uma lei que relaciona o fluxo do campo elétrico calculado numa superfície fechada com a quantidade total de carga elétrica que se encontra no interior dessa superfície. A lei de Gauss é uma lei fundamental em eletromagnetismo. Assim, acabamos de derivar a primeira das equações de Maxwell na forma integral. Na sequência, vamos analisar algumas aplicações dessa lei. Ao derivar a lei de Gauss, vimos que o comportamento de campo elétrico com a distância da partícula carregada é crucial para poder formular essa lei. O que vamos fazer agora? Vamos fazer o sentido contrário. Vamos assumir a lei de Gauss, o que vai permitir concluir sobre comportamento com a distância do campo elétrico das várias configurações. Antes de considerar configurações mais sofisticadas, vamos testar esse procedimento no caso de uma partícula pontiforme, no caso onde a gente sabe a resposta. A lei de Gauss, ela permite determinar campo elétrico de umas certas configurações, obviamente não todas, configurações tais que elas possuem alto grau de simetria. Isso pode ser tipo simetria esférica, cilíndrica. Por que eu preciso ter esse alto grau de simetria? Porque para configurações com alto grau de simetria, eu posso a priori saber a orientação de vetores do campo elétrico no espaço. A orientação de vetores do campo elétrico não é dada pela lei de Gauss. Ela precisa ser conhecida a priori. E justamente, portanto, eu vou conhecer essa configuração a priori para configurações com um grau de simetria alto.
Agora, o que não vou assumir aqui é o comportamento desse campo com a distância. E esse comportamento com a distância eu posso calcular como conclusão da lei de Gauss. Vamos para o primeiro exemplo onde sabemos a resposta. Vamos considerar campo elétrico de uma carga puntiforme. Uma carga puntiforme possui grau de simetria alto. Portanto, o campo elétrico dessa carga deve ser radial. O que nós vamos fazer agora? Vamos fingir que a gente não sabe como esse campo comporta-se com a distância. Então, o campo elétrico é uma função desconhecida de coordenada radial em coordenadas esféricas vezes versão radial. Sabendo que essa função permanece constante nas superfícies de raio constante, vamos escolher de maneira adequada a superfície nas qual vamos calcular o fluxo do campo elétrico. Essa superfície precisa ser escolhida respeitando o valor constante da intensidade do campo elétrico nessa superfície. Ou seja, a expressão para campo elétrico sugere que essa superfície tem aspecto de uma esfera com centro que corresponde com posição da carga elétrica. Nossa superfície S, esfera bidimensional, com centro no zero e raio R, vai ser chamada superfície gaussiana. Todas essas superfícies que são escolhidas para calcular fluxos do campo elétrico, vamos chamar nesse contexto superfícies gaussianas. Todas as superfícies gaussianas são, por definição, fechadas. E faz parte da escolha da superfície gaussiana que vamos sempre anotar como é aspecto de vetor perpendicular, vetor da área orientada perpendicular a essa superfície. Como essa superfície é esférica, temos vetor de área orientada que corresponde com área orientada na superfície da esfera, na superfície de raio R. Na sequência, vamos determinar a função E de R utilizando a lei de Gauss. Aí a gente assume que temos lei de Gauss e substituímos campo elétrico nessa integral de fluxo. Como a superfície foi escolhida de tal maneira que o campo permanece constante nessa superfície, nós podemos tirar da integral essa função que certamente não se altera na superfície da integração. A integral de ômega fornece o fator 4π e desse modo temos que o campo elétrico comporta-se com a distância como 1 sobre R quadrado com esse fator, carga dividida por 4πε0. Nesse exemplo, nós conseguimos o resultado esperado, mas aprendemos mais uma coisa. Aprendemos que a lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb. Isso significa que, assumindo a lei de Gauss, podemos deduzir a lei de Coulomb a partir dessa lei de Gauss. Agora vamos utilizar o mesmo procedimento para configurações de carga elétrica, onde a priori não sabemos o resultado. Vamos aplicar esse procedimento para a casca esférica carregada uniformemente com carga densidade σ0 igual constante. Acontece que, no caso dessa casca, o resultado foi calculado. Esse resultado foi extremamente trabalhoso e ele mostrou que o campo elétrico dentro da casca esférica é nulo e fora da casca, o campo elétrico se comporta
como se fosse campo de uma carga puntiforme localizada no centro da esfera. Agora vamos ver como podemos facilmente chegar no mesmo resultado utilizando a lei de Gauss. Primeiro passo. Considerando uma distribuição de carga elétrica uniforme na superfície da esfera, temos um sistema que possui o mesmo grau de simetria que carga puntiforme. Por essa razão, de novo, vamos procurar campo elétrico na forma de um campo radial em coordenadas esféricas com uma função desconhecida E de R. Como essa função permanece constante nas superfícies de esferas, vamos escolher superfície gaussiana como superfície esférica. Na verdade, não escolhemos uma única superfície gaussiana. Nós estamos cobrindo todo o espaço com superfícies gaussianas de raios diferentes. Terceiro passo. Determinamos a intensidade de campo a partir da lei de Gauss. Ou seja, esse passo é exatamente o mesmo passo que foi adotado para a partícula puntiforme. A única diferença é que, em vez de colocar carga Q aqui, carga puntiforme, eu coloco carga como função de raio. Em princípio, carga pode ser função de raio, porque mudando o tamanho das esferas, eu posso permanecer ou dentro dessa casca esférica ou fora dessa casca. Aí o valor da carga total englobada pela superfície gaussiana vai mudar. Então, em princípio, eu vou incluir aqui uma função Q de R, que representa a carga que se encontra dentro da minha superfície gaussiana. Daí eu tenho campo elétrico, que é igual 1 sobre 4πε0, 1 sobre R quadrado, e é uma função dessa carga encerrada pela superfície gaussiana. Mas agora, se o raio for menor que R, a carga total encerrada pela superfície gaussiana é nula. Portanto, como consequência, chegamos no resultado que o campo é nulo dentro dessa esfera. Se a esfera, superfície gaussiana, for maior que a superfície física no qual encontra-se a carga elétrica, temos que a carga total encerrada pela superfície gaussiana corresponde com o valor total de carga nessa superfície. Isso tem valor Q. Assim, como resultado, temos que o campo elétrico fora dessa esfera é equivalente ao campo de uma partícula puntiforme que se encontra no centro da esfera. Agora vamos analisar um sistema com distribuição volumétrica de carga elétrica. Vamos assumir aqui nesse sistema que a carga elétrica é distribuída de maneira uniforme no interior de uma bola de raio R e densidade ρ0, constante. Esse sistema é já qualitativamente novo, ele não foi analisado em nenhum dos exemplos anteriores. Esse sistema, de novo, possui o mesmo grau de simetria que no caso de simetria, no caso de carga puntiforme ou casca esférica. Aí vamos fazer o mesmo ansatz para campo elétrico. Vamos assumir que esse campo elétrico depende radialmente da distância do centro, mas essa função é desconhecida. O que nós conhecemos sobre o campo é que ele sempre é proporcional à verso radial, que aponta para fora da esfera, verso radial em coordenadas esféricas. A forma da dependência do campo elétrico com a distância
sugere escolher como superfície gaussiana compatível com essa dependência a superfície esférica. O passo 3, agora vamos aplicar a lei de Gauss. Aqui não mudou nada comparando com a conta anterior. E temos a mesma expressão para campo elétrico E de R, como função Q de R, função de carga, dividida por R quadrado com esse coeficiente de proporcionalidade. Agora, a dependência do campo com a distância vai ser dada pela forma específica dessa função Q de R. Aí vamos calcular. Se a superfície gaussiana ficar dentro dessa bola, então a carga elétrica que precisa ser levada em conta é apenas carga que se encontra dentro dessa superfície. Essa carga tem valor 4π R cubo vezes ρ0. E, portanto, o campo elétrico, substituindo esse Q, vai ter esse valor. Agora, se a superfície gaussiana for localizada fora de nossa bola com a carga elétrica, então, no interior dessa superfície gaussiana, vai se encontrar o valor total da carga elétrica, que corresponde com essa função. Aí temos duas expressões para campo elétrico, para raios menores que R e para raios maiores que R. Se a gente desenhar essa função, podemos ver que campo elétrico no interior cresce linearmente com a distância e quando saímos fora da esfera, o campo cai como 1 sobre R quadrado com a distância. Distância do centro, obviamente. Esse resultado pode ser generalizado substituindo densidade uniforme de carga por qualquer densidade radial. A única diferença será dada pela essa integral que vai me dar função Q de R um pouco diferente do que a função que eu tenho aqui. Agora vamos mudar a geometria, voltando para um sistema de carga elétrica distribuída uniformemente ao longo de uma linha reta. E vamos ver como calcular campo elétrico dessa distribuição linear utilizando a lei de Gauss. O campo elétrico dessa configuração deve possuir simetria radial em coordenadas cilíndricas. Por essa razão, esse campo pode ser uma função de distância em coordenada radial vezes versor radiais. A superfície gaussiana compatível com dependência do campo com a distância daquela distribuição é uma superfície cilíndrica. Essa superfície foi desenhada aqui. Vamos considerar um cilindro de altura L e raio ρ. Isso significa que, de fato, o que nós fazemos, nós estamos cobrindo todo o espaço em volta dessa linha com cilindros desse tipo, com raios diferentes. Temos três superfícies envolvidas que caracterizam esse cilindro. Uma delas é a superfície lateral, que foi denotada por dA0. O vetor de área orientada nessa superfície lateral é dado por versor ρ vezes essa expressão, ρ de φ de z. Também temos duas superfícies nas bases do cilindro. Temos dA1, que está na direção de versor z. Ela é dada por ρ' de ρ' de φ. E temos dA2, dada por menos z ρ' de ρ' de φ. Os círculos individuais que compõem a superfície
da base tem raios diferentes. Por essa razão, aqui foi implementada a letra ρ' em vez de ρ. ρ é o valor máximo de ρ'. Na sequência, vamos aplicar a lei de Gauss. Assim, temos integral de campo elétrico numa superfície S fechada deve ser igual à carga total que se encontra dentro desse cilindro. Essa carga é simplesmente produto de densidade linear de carga com distância entre esses dois pontos, que é lambda 0 L. E essa carga é dividida por epsilon 0. Podemos também observar que fluxos pelas bases do cilindro são nulos. Isso é justamente relacionado com o fato que cada dos elementos de área orientada, DA1 e DA2, é perpendicular a vetor de campo elétrico. O verso ρ é perpendicular a Z. Assim, fluxo pelas bases não contribui ao fluxo total. O que importa nesse caso é apenas fluxo pela superfície lateral do cilindro. Assim, temos integral que representa fluxo pela superfície lateral. Como a superfície gaussiana foi escolhida de maneira que campo elétrico permanece, o módulo de campo elétrico permanece constante nessa superfície gaussiana, nós podemos sair dessa integral e realizar essa integração em dφ de z, o que leva a esse resultado. Como podemos ver, a altura desse cilindro que nós escolhemos aqui, ela é totalmente irrelevante. Essa altura desaparece, ela é a mesma do lado esquerdo e do lado direito. Desse modo, o campo elétrico varia com a distância da distribuição como função 1 sobre ρ com esse coeficiente da proporcionalidade. E, finalmente, campo elétrico é dado por 2k lambda 0 versus ρ sobre distância. Esse exemplo ensina de novo uma coisa. A aplicação da lei de Gauss é extremamente eficiente para casos de sistemas com grau de simetria alto. Ou seja, eu praticamente sem realizar umas contas complexas, consigo determinar o campo elétrico das configurações. No quinto exemplo, vou apresentar como determinar campo elétrico de um plano carregado uniformemente a partir da lei de Gauss. Vamos considerar um plano infinito, com carga elétrica distribuída na superfície dele. Obviamente, essa distribuição de carga não depende de coordenadas nesse plano, não depende de coordenada x, y. Portanto, podemos assumir em consistência com distribuição de carga que campo elétrico tem essa forma. O campo aponta nas direções opostas, na direção perpendicular ao plano dada por versor z, e depende da distância do plano pela função E de valor absoluto de z, onde z representa a distância do plano. Eu aqui, nesse instante, eu não consigo ainda descartar a dependência do campo com a distância. Isso vai ser estabelecido pela lei de Gauss. Vamos escolher agora uma superfície gaussiana consistente com a forma do campo elétrico. Existe uma certa arbitrariedade na escolha dessa superfície. Aqui eu decidi escolher um cilindro.
Esse cilindro tem bases paralelas ao plano. Ele é posicionado de tal maneira que as bases ficam em distâncias iguais do plano. Esse cilindro constitui uma superfície gaussiana. Por essa razão, todas as áreas nas bases e na superfície lateral são orientadas para fora do volume encerrado pelo cilindro. Desse modo, temos vetor normal à base superior, que é n igual ao versor z, versor normal da base inferior, que é n menos z, e versor normal na superfície lateral, que é igual a versor radial em coordenadas cilíndricas. Os vetores da área infinitesimal têm essa forma. No caso da superfície lateral, essa área é dada pelo ρ de φ de z na direção do versor ρ. No A1, áreas infinitesimais nessa superfície são dadas pelo ρ' de ρ' de φ na direção do versor z. E a mesma coisa na superfície inferior. Fluxo pela superfície lateral, nesse caso, é zero, porque o campo elétrico é paralelo ao versor z. E essa superfície orientada possui um vetor na direção do versor ρ. Por essa razão, ρ vezes z dá zero, e fluxo pela superfície lateral não contribui ao fluxo total. Agora vamos aplicar a lei de Gauss. Temos uma integral numa superfície fechada S. Essa integral é igual à carga total encerrada pelo cilindro. Essa carga corresponde com a carga que se encontra nesse disco. Aqui. Essa carga é igual a sigma zero vezes a área do disco, dividido por ε0. Como a superfície gaussiana corresponde com superfície nos quais campo elétrico é constante, nós podemos retirar da integral a função de dependência de campo da distância. Isso é no caso da integral no disco, na base S1. E a mesma coisa temos no caso da base S2, aquela azul. Essas duas expressões são iguais, porque essa expressão fornece área de disco, enquanto essas expressões, os sinais menos cancelam. Aí temos 2 vezes E de Z π ao quadrado é igual a essa expressão. A gente vai observar aqui que ρ quadrado cancela no lado esquerdo e lado direito. Justamente por essa razão, campo elétrico de um plano não depende de Z. O campo elétrico associado com essa configuração de carga é um campo uniforme. Aí vimos que realmente o cálculo de campo elétrico utilizando a lei de Gauss é infinitamente mais simples do que foi mostrado no caso da lei de Coulomb, onde precisamos de maneira trabalhosa utilizar princípio de superposição. A desvantagem é justamente essa, que esse procedimento serve apenas para cálculo de campo elétrico de configurações com um grau de simetria bastante alto. Agora quero discutir a aplicação da lei de Gauss para condutores. O que é condutor? Condutor é um material, por exemplo, um metal, em qual os elétrons, existe uma fração de elétrons que encontram-se em situação de mobilidade. Isso significa que um elétron pode se deslocar livremente no interior de todo o condutor. Esse elétron não está
ligado a nenhum átomo específico. Aí, ao aplicar campo elétrico, o elétron vai atuar força sobre esse elétron e esse elétron vai se deslocando dentro do material. Assim, os elétrons deslocando-se dentro do material de condutor criam nova configuração de carga elétrica e essa configuração justamente cancela o campo original que foi aplicado ao condutor. Dessa maneira, está restabelecido o equilíbrio eletrostático dentro de um condutor. Aí, num condutor carregado, todas as cargas permanecem na superfície. Isso pode ser visto justamente utilizando a lei de Gauss. Então, vamos considerar uma situação onde temos, em princípio, um condutor arbitrário e a gente coloca nesse condutor uma certa quantidade de carga elétrica. O que vai acontecer é o seguinte: já sabemos que dentro do material de condutor não pode existir campo elétrico justamente por um fato de cargas terem mobilidade e terem, portanto, mecanismo de reestabelecer equilíbrio eletrostático. Vamos agora considerar uma superfície S, que corresponde com superfície gaussiana, e essa superfície é totalmente submersa dentro de um condutor. Em nenhum momento ela toca a superfície física do condutor, nem atravessa essa superfície. No entanto, essa superfície pode permanecer tão perto como a gente quiser da superfície física do condutor. Essa superfície física é aqui anotada por S0. E vamos calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Pela lei de Gauss, esse fluxo é igual à carga total encerrada pela superfície gaussiana. Nesse condutor, obviamente, existe uma quantidade não nula de carga elétrica, porque acabamos de inserir carga no condutor. Agora, como o campo elétrico no interior do condutor é zero, justamente porque o condutor tem mecanismo de estabelecer ou restabelecer equilíbrio eletrostático. Então, por ser zero esse campo elétrico em toda a região do interior do condutor, essa integral é necessariamente zero. Desse modo, a carga encerrada pela superfície gaussiana é zero. Agora, eu posso realizar esse limite e se aproximar à superfície do condutor tão perto como eu quiser. E todo o tempo eu vou ter carga elétrica zero dentro da superfície. Ou seja, isso significa que toda a carga elétrica que foi jogada nesse condutor encontra-se exatamente na superfície desse condutor. Vamos supor que nós consideramos um condutor com uma cavidade dentro desse condutor. A questão é como mostrar que campo elétrico no interior dessa cavidade é nulo. De novo, isso se mostra através da lei de Gauss. Já sabemos que no interior do condutor, nesse material de condutor, aqui em todos os pontos, campo elétrico é zero. Vamos considerar aqui uma caixa gaussiana, parecida com aquela superfície cilíndrica que nós utilizamos para determinar campo elétrico de um plano. Aqui temos desenhada essa superfície. Esse é o pedacinho de condutor e aqui um pedacinho, essa parte corresponde com cavidade. Nossa caixa gaussiana é desenhada por essa linha azul. E temos assim, temos campo elétrico no interior do condutor, que é certamente
nulo, porque essa base do nosso cilindro está submersa no condutor, e campo E2 está na cavidade. Nós assumimos aqui que o vetor normal é sempre orientado para fora da região encerrada. Nesse caso, cavidade é fora da região do condutor. Portanto, o vetor aqui aponta para dentro da cavidade e para fora do condutor. Aqui temos superfície dessa base, que é NDA, e no outro lado temos menos NDA. Agora, a área da base, se integrar tudo isso em dA, vai ser dada por ΔA. E também sabemos que carga encerrada nessa região deve ser igual a zero, porque toda a carga permanece na superfície externa do condutor. Utilizando a lei de Gauss, relacionamos campo elétrico nessa superfície, que seja esse termo, com o fluxo do campo elétrico nessa superfície, com o fluxo do campo elétrico nessa superfície. Como carga elétrica no interior é zero, esses fluxos pelas bases são iguais. A lei de Gauss, portanto, permite relacionar componentes normais do campo elétrico, uma dentro do material condutor e outra na cavidade. Como o componente no condutor é zero, a componente na cavidade é também zero. Para terminar essa prova, precisamos também relacionar componentes tangenciais. Isso requer um extra ingrediente que pode ser calculado a partir da equação fundamental da eletrostática. Essa equação implica que componentes tangenciais também são iguais. Por essa razão, como componente tangencial dentro do material condutor é nula, componente tangencial dentro da cavidade é nula. Isso terminava a prova de nulidade do campo elétrico dentro da cavidade. Essa equação fundamental da eletrostática vai ser introduzida na sequência depois, quando vamos terminar a lei de Gauss. Agora, o fato que campo elétrico dentro de materiais condutores é nulo e carga pode permanecer apenas na superfície, significa que todas as linhas do campo elétrico entram de maneira perpendicular para a superfície do condutor. Por exemplo, aqui temos uma carga pontiforme e linhas dela e colocamos vários diferentes condutores com diferente aspecto geométrico. Desse modo, as cargas na superfície do condutor se distribuem de tal maneira que campo elétrico dentro do condutor sempre é nulo. Então, no mesmo condutor neutro, ele vai sofrer uma redistribuição de cargas elétricas e essa redistribuição vai garantir nulidade do campo elétrico dentro do material do condutor. Aqui temos outro exemplo, onde temos uma esfera condutora na vizinhança de uma carga pontiforme. As linhas do campo elétrico se curvam e de tal maneira que entram perpendicularmente à superfície da esfera. Então, localmente, na superfície da esfera, temos ortogonalidade entre linha e superfície. Esse fato será mais para frente utilizado para introduzir conceitos de superfícies equipotenciais. A gaiola de Faraday é uma gaiola construída de material condutor e como o campo elétrico deve desaparecer dentro de material condutor, ela pode ser usada para blindar sinais eletromagnéticos.
Aqui termina a primeira parte da aula de lei de Gauss. Na próxima aula vamos discutir desenvolvimento da lei de Gauss, introduzindo principalmente lei de Gauss na forma local, na forma diferencial. Agradeço pela sua atenção.